Tarô da manhã pro coletivo, não importa o signo, se essa leitura chegou para vocês, se o título chama atenção, se a capa do vídeo chamou atenção, se vocês já são inscritos ou são novos, não importa, meus amores. Quais são as mensagens para aqueles que estão aqui assistindo o Tarô da Manhã, Visa Espírito? Gente, o frio que tá na minha cidade foi assim, ó, de 28 graus para 10. Eu tô com os meus dedos assim, quase sem conseguir mover. Segurem firme comigo. Coragem. Ação. Uau, gostei muito, já gostei bastante dessa energia. Muito bem. Aventuras e comunidade. Gente, eu tô adorando essa energia. Linda, 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 tá? A gente tem aqui ação, coragem, aventuras e comunidade. A carta da ação realmente traz um aspecto não só de vocês tomarem ação, mas das coisas acelerarem a partir de agora. Evidente que isso pode ser através da mudança de uma motivação que chega para vocês, ou de novos hábitos, a motivação que chega através de novos hábitos, ou uma oportunidade que deixa vocês mais excitados no sentido de, né, animação, enfim. A coragem aqui, ela é uma aliada, né? Então lembrem, a coragem não é a ausência do medo, né, meus amores? A coragem é justamente vocês conseguirem dar um passo para se distanciar o suficiente das autolimitações. O que acontece aqui? Nas aventuras e na comunidade, os guias dizem que vocês precisam buscar uma maneira de enxergar a vida, ou de enxergar a rotina de vocês, de enxergar o mundo de forma diferente, tá? Nas aventuras. Pode ser que alguma coisa que vocês veem como comum, como sem graça, acabe se transformando ao longo dos próximos dias, semanas ou meses. Uma situação, um relacionamento, pode ser que uma oportunidade que chega no primeiro momento não seja tão atrativa, mas com o tempo se revele, caso vocês abracem, mantenham a mente aberta, né? Se revele algo incrível, leve vocês para caminhos que vocês não faziam ideia. E a comunidade, ela traz um aviso de que se alguns né, que sentem que precisam sempre fazer tudo sozinhos, não tem com quem contar, saibam que existem pessoas, sim, que estão aqui para ajudar vocês, existem pessoas que se importam com vocês. Então, se vocês acreditam que precisam ou que não tem nenhum tipo de suporte, que precisam fazer tudo sozinhos, vocês vão continuar fazendo tudo sozinhos. Então, por favor, saibam pedir ajuda. É evidente que é importante a gente entender para quem pode pedir, mas não tenham vergonha de pedir ajuda, de pedir um suporte, caso vocês precisem, porque atravessar a existência fazendo tudo sozinho não é fácil, a gente não tá aqui para isso. É evidente que essa carta também levanta a questão de vocês ajudarem quando vocês estão na posição de ajudar, né? Mas ela traz mais forte essa imagem de alguém que tá precisando de ajuda e não tá pedindo, não tá acreditando que existem, né, aqueles que vão estender a mão. Então, tenho em mente também que ela fala sobre a questão dos laços nossos aqui não serem só os sanguíneos, né? A família, as pessoas com as quais a gente quer se conectar, a nossa tribo, nós escolhemos, nós encontramos em outros lugares, a gente vai encontrar ao longo da vida em outros lugares, cidades e situações, né? Então não foquem, não acreditem que essa ajuda ou que o suporte vem só do âmbito familiar. Então vamos às mensagens aqui. Olha só que coisa linda, olha essa energia. Meu Deus, eu tô adorando desde já. Eu tô encantada aqui. Cavaleiro de Paus junto com a carta da ação é perfeito, é isso mesmo. Só tá confirmando, né? 7 de espadas inverso e 10 de copas. Lembrem do que eu falei, tá? Não é só a família que tá aqui para ajudar vocês, não é só através daqueles que vocês convivem ou cresceram que vocês vão encontrar as respostas ou o apoio, né? Aqui aparece que alguns que estão assistindo essa leitura justamente não podem ou não sentem que tem uma estabilidade através daqueles que têm um laço sanguíneo, tá? O 7 de espadas fala sobre estratégia, mas também fala sobre vocês sentirem que não tem uma base familiar. Dessas 3 cartas aqui é como se alguns já tivessem nascido sabendo que precisam que não pertence propriamente onde nasceram. A família, ou a cidade, ou a casa, a rua, enfim. Onde vocês nasceram não é o lugar, não é o destino final.
nem o do meio da vida, vamos colocar dessa forma. Então, alguns vão precisar, se ainda convivem, se ainda existe a necessidade, uma codependência de morar na casa dos pais, de morar com algum parente ou coisas do gênero, alguns vão precisar tomar ação para sair desse ambiente, para sair dessa realidade, tá? Talvez o ideal seja que vocês planejem e se organizem e realmente façam isso com muita determinação, mas em silêncio, sem contar para ninguém. Aparece para mim também que toda vez que vocês tentam ir embora, ou toda vez que vocês se organizam ou planejam ir embora, existe algum tipo de interferência. Existe alguma situação que acontece, por exemplo, vocês não se sentem bem onde vocês estão, e eu posso estar falando aqui de uma empresa, de um local de trabalho, né? Vocês não se sentem tão bem ou tão acolhidos ou valorizados onde vocês estão, e aí quando vocês chegam e falam, tá aqui a minha carta de demissão, ou quando vocês falam, olha, daqui 30 dias eu tô indo embora, ou vocês falam para a família de vocês, olha, eu vou viajar para outro país, eu tô me organizando, já fiz meu passaporte, ou eu vou para outra cidade, enfim, coisas do gênero. Aí, do nada, essas pessoas falam, não, mas como assim? Não, tu é muito bem-vindo aqui, a gente te ama. É que a família é assim, não, que a gente não... quem sabe agora, na empresa, né, onde vocês trabalham, a gente te oferece um aumento, né, agora a gente vai entrar com essa nova bonificação a partir do mês que vem, nananana, enfim. Aí, do nada, as pessoas resolvem apreciar, né, a presença de vocês ou falar que se importam, etc. Então, aí vocês acabam dando para trás. Acreditam que as coisas vão mudar, acreditam que aquelas pessoas são boas para vocês, quando na verdade é só uma distração para tirar vocês dessa ação que precisa ser tomada, né? É o que eu sinto aqui, é o cenário que eu sinto. Coragem. A carta do Imperador é muito isso: ação, coragem, determinação, foco, né? Cavaleiro de Copas e a Papisa inversa. Mais uma vez, é a sequência da mesma energia. Então, vocês têm um potencial muito grande aqui de construir coisas, de se tornar um indivíduo autossuficiente, e os sonhos estão ali, a vontade, as emoções, tá tudo aqui, só que aquilo que vocês já aprenderam, as lições que vocês já aprenderam, sabendo que onde vocês estão não tem muito para onde progredir, seja a casa, seja a família, seja o trabalho, mesmo vocês sabendo, vocês acabam passando por cima da própria intuição, por cima das lições que vocês já aprenderam dezenas de vezes, né, repetidamente. Então, procurem se atentar a isso. Tenham a coragem, não passem por cima da própria intuição, daquilo que vocês já viram repetidas vezes. Tenham a coragem de falar, não, eu vou viajar, não, tô indo embora, quero mais, eu quero outras coisas, né? Não deixem isso só no âmbito dos sonhos, assim. Aí aqui na comunidade a gente tem o 3 de copas inverso. O 3 de copas, gente, é bem a carta da comunidade: celebração, estar com os amigos, estar com aqueles que vocês gostam, ter suporte, ter com quem contar. O 3 de ouros também é a questão do suporte, né? De comunhão, assim, de ideias e colaboração, claro. Mas o 3 de copas inverso só reforça o quanto alguns de vocês sentem que não podem contar com ninguém, ou acreditam que não podem contar com ninguém, e aí é evidente. Vocês vão falar, mas o que caramba tu sabe da minha vida pra dizer se eu tenho ou não com quem contar? Eu sei que eu não tenho com quem contar. Quase nunca tive, coisas do gênero. Mas aqui tá o medo. Tá? A carta do diabo é o medo, é a insegurança, são as vozes falando pra vocês que vocês não têm com quem contar, que vocês não devem pedir ajuda, que é melhor não pedir ajuda, porque senão depois vocês vão ter que vão ficar devendo um favor, ou vocês vão estar mostrando aí pros outros um lado, uma vulnerabilidade que vocês não querem revelar, tá? E o 8 de ouros. Aparecendo aqui no fundo do deck eu tenho o Rei de Espadas inverso. Isso parte não só das experiências, assim, em termos de família e profissão, talvez isso parta até dos relacionamentos românticos, né? Alguns de vocês se relacionaram com pessoas que também não ofereceram nenhum tipo de suporte, seja ele financeiro, seja ele emocional, eram pessoas geralmente distantes, né? Então, se as coisas estavam boas para ele ou para ela, maravilha,
mas quando vocês precisavam e vocês ajudavam quando vocês podiam, seja casamento, relacionamento curto, o que for. Vocês sempre deram mais do que vocês receberam, né? E sempre houve um distanciamento, o que é meu, o que é teu é nosso, né? Do parceiro ou da parceira com relação a vocês. Essa pessoa tinha o próprio salário, essa pessoa tinha as suas vontades, comprava o que queria, e aí, na hora, o salário de vocês era dos dois, o salário da pessoa era só da pessoa. Coisas assim eles estão me mostrando, tá? Então existe a necessidade de vocês trabalharem a maneira como vocês enxergam o mundo, a maneira como vocês enxergam as conexões, a maneira como vocês enxergam a vocês mesmos, tá? O 8 de ouros aqui é um foco em algo que vai trazer um resultado a longo prazo, médio e longo prazo. Seja trabalho, seja viajar, seja buscar qualquer que seja o sonho aqui, tá? Seja, mesmo que no momento pareça mirabolante, uma aventura, algo perigoso, é necessário que vocês deixem de lado os medos e as inseguranças. Aqui o diabo inverso é um pouco isso, tá? Superar essas inseguranças. E o 3 de copas são vocês se afastarem daqueles que vocês realmente sentem, sabem que não tem como contar, se afastem dessas pessoas, né? Principalmente se quando essas pessoas precisaram, vocês ajudaram e hoje vocês não têm isso de volta. Sinto muito, mas tá? A Axa aqui, eu parto desse princípio. Não tem essa de ajudar sem olhar quem. Vocês vão ajudar sem olhar quem? Participando de um projeto social, ajudando uma pessoa que está em situação de rua, doando uma roupa, isso e aquilo, né? Fazendo coisas que afetam positivamente a comunidade, o mundo. Ok, isso é ajudar sem olhar quem. Agora, os seus amigos, familiares, colegas, não é só venha a nós vosso reino. Tem que ter um bate-volta, tem que ter ali, né, quando eu posso te ajudo e quando tu pode tu me ajuda, tem que ter um toma lá da cá, sim, senhores. Essa é a minha opinião, cada um com seus problemas, cada um com a sua, claro. Então, se vocês estão em um ambiente, convivem em lugares ou vivem, né, uma realidade na qual vocês cada vez se sentem mais isolados e não tem para quem pedir ajuda de fato, mudem, busquem outros lugares e outras pessoas, tá? Esse é o conselho aqui, não tenham medo de dar as costas, de dar adeus e acreditem que haverão aqueles que vão estender a mão, tá? E talvez até justamente sem olhar quem vão, as pessoas aleatórias aqui, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo muito simples assim para você. Eu tava atuando num projeto social aqui da minha cidade. E esse projeto, isso num domingo, assim, estou eu e meu filho, tenho um filho pequeno. Estávamos esperando o ônibus para ir até o QG, que a gente chama, para fazer esse jantar pro pessoal, né, pro pessoal em situação de rua. E aí esse casal tá ali na parada, um casal de senhores assim, e eles falam para mim: sabe sabe que horas passa tal ônibus? E aí a gente ficou naquela conversa de horários, porque, né, domingo é muito difícil e tal. E conversando sobre os horários e vendo quais eram os melhores horários ali e qual ônibus era o melhor para pegar para tal lugar. A gente foi conversando a respeito de outras coisas. Eu citei que eu tava indo, né, pro projeto e tudo mais. Falei a respeito do projeto porque é importante que a gente fale para outras pessoas, até porque muitos nem sabem, né, que existem projetos, outros gostariam às vezes de participar, mas, né, não sabem como, então a gente precisa divulgar ao máximo, né, esse tipo de trabalho. E aí, quando eu e meu filho, a gente tá entrando no ônibus, ele simplesmente, aqui a gente tem um cartão que chama Tri, e o cartão onde a gente coloca a recarga para passagens, e eles não deixam que a gente pague a passagem para ti. E foi uma coisa completamente assim, que, né, não tinha necessidade deles fazerem, mas foi a maneira deles de ajudarem uma pessoa que tá ajudando outras pessoas, e eu achei um gesto muito fofo, uma coisa muito fofa, assim, né, e foi algo assim, sem olhar a quem. Às vezes vocês estão numa parada de ônibus, ou no supermercado, ou na rua, ou numa festa, ou onde quer que seja, numa viagem, e vocês cruzam com pessoas no caminho que somente naquele momento vão demonstrar, né, que vocês não estão desamparados, ou com uma palavra de afeto, ou com uma ajuda despretensiosa de alguma forma, ou vocês vão ali começar uma conexão que vai durar muitos anos. Então, assim, tudo pode acontecer, meus amores. Saiam de casa, conheçam pessoas, conversem, interajam o máximo que vocês puderem. Claro que com a internet a gente acaba ficando mais isolado,
interagindo mais através das redes sociais, mas assim, façam o que for possível para se conectar a mais pessoas, tá? Para buscar mais, se conectar com pessoas de diferentes lugares e com diferentes pontos de vista, ou com os mesmos que vocês têm, né? Enfim, pessoas que vocês queiram, manifestem as pessoas que vocês gostariam, o tipo de pessoa que vocês gostariam de ter na convivência, tá? E o 8 de ouros também pede para que vocês foquem em uma habilidade ou habilidades no plural, tá? E o que é focar? É todo dia praticar, seja o que for. Então eu bato sempre na tecla dos idiomas, gente, porque cada vez mais vai ser relevante vocês saberem falar mais de um idioma. Então, por favor, estudem outros idiomas, existem aplicativos gratuitos, existem aplicativos nos quais vocês podem praticar com outras pessoas gratuitamente, conversar por vídeo, por chat. Eu vou deixar aqui o link aqui de 3 aplicativos. E se eu esquecer, por favor, comentem aqui, esqueceu, que eu volto na hora, eu edito aqui e coloco de novo, tá? Porque às vezes eu falo no vídeo e esqueço depois, perdoem. Eu vou colocar aqui alguns aplicativos para vocês praticarem, estudar outros idiomas e também pode ser arte, pode ser artesanato, pode ser qualquer coisa aqui. Ou simplesmente estudar por estudar algo que vocês gostam, praticar algo que vocês gostam, tá? Com disciplina todos os dias, ou o máximo de vezes que vocês puderem, reservar um tempo para praticar o que quer que seja aqui. Isso vai, de certa forma, expandir, vai fazer com que vocês se vejam mais bem preparados, vai trazer um otimismo, vai trazer aquela coragem para divulgar esse trabalho ou para começar a se comunicar com outras pessoas de lugares que vocês nem faziam ideia, acessar, né? Outras pessoas vão ver o trabalho de vocês, seja desenho, seja arte, seja o que for aqui. Então, vocês vão saindo dessa autolimitação aqui, desse medo, dessa insegurança que vocês acabaram absorvendo ao longo da vida, por qualquer que seja a razão, né? Eu vou tirar mais algumas cartas dos oráculos. Dos oráculos não, eu quero tirar algumas do Lenormand aqui. Guias Espírito, quais são as outras mensagens? Existe algo que aqueles que estão assistindo precisam saber? Mais algum conselho ou confirmação? Eu tenho aqui energia de Câncer, Capricórnio e Áries. Eu acho que eu vou fazer uma leitura estendida para esses 3 signos, mesmo que vocês não assistam. Eu venho perguntando mais como tem tido pouca interação com relação ao tarô da manhã, mas eu vou fazer. Se alguém quiser assistir, se alguém tiver interesse, eu vou deixar liberado para todo o público, tá? Mas assim, as próximas serão para os membros e para os apoiadores, tá certo? Os links também vão estar aqui embaixo. Essa eu vou liberar para todo mundo, para quem tiver interesse. Então, se vocês tiverem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Capricórnio, Áries e Câncer, podem assistir. Possivelmente as mensagens vão ser para vocês. Uma leitura estendida também, tá? Se vocês já se identificaram aqui. Então, ação, coragem, comunidade. E eles querem mais uma. Ok. Comunidade. E aventura. Linda energia. Energia de libertação mesmo, né? Então, assim, gente. Aqui com o Lenormand aparece o seguinte. Aparece uma doença, tá? Uma doença grave. Mas eu honestamente vejo mais como você se sentindo, a autolimitação de onde vocês estão, ou as pessoas com as quais vocês convivem, ou pode estar de fato adoecendo vocês fisicamente. Então, pode ser um desânimo, pode ser um abatimento emocional, pode ser depressão, né? Porque em termos de doença pode ser qualquer tipo de doença, mas é mais como se vocês continuarem onde vocês estão, se vocês continuarem não tomando nenhum tipo de ação para promover essa mudança, ou deixando que as pessoas controlem, impeçam vocês, né? Então, existe aqui a necessidade de uma separação, tá? Aparece também separação e desafios, tá? A aventura aqui falando sobre isso. E essa separação de vocês com aqueles que são tóxicos, de vocês com um ambiente, com uma situação que não tá mais favorecendo, ela é necessária para que a união ou as uniões propícias aconteçam, se deem, seja de amizade, trabalho ou amor, tá? Aqui aparece uma união com grande potencial. Então, essa união pode ser no plural, como eu acabei de dizer. Então, é necessário que vocês se afastem daquilo que
bloqueia daquilo que tá adoecendo vocês mental, emocional ou fisicamente até mesmo, porque vocês sabem que uma coisa tá conectada à outra. É preciso realizar aqui um corte, um afastamento, tá? Não é fácil e eu entendo assim que se emancipar ou buscar independência, autonomia financeira é algo que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Independente de existirem hoje outros tipos de profissão que a gente não fazia ideia assim, há 10 anos atrás, antigamente, vou dar um exemplo aqui, né? A minha mãe, ela comprou uma casa que hoje seria um terreno e fez uma casa num valor que hoje seria o equivalente a menos de 20 mil reais. Hoje a gente vai ver um Minha Casa Minha Vida, não existe um apartamento por menos de 200 mil. Então, assim, é complicado, eu entendo, tá? Acredita em mim, eu entendo. Mas alguns de vocês vão precisar se jogar aqui no desconhecido, planejar minimamente antes de se jogar, mas vão precisar arriscar aqui em prol de conquistar coisas maiores e melhores, tá bom? E essas pessoas, as conexões corretas, estão logo depois de vocês darem esse salto, de vocês abraçarem corajosamente aqui uma nova etapa, tá bom? Essas são as mensagens, a gente se vê na leitura estendida aqui, vendo especificamente a energia de Câncer, Capricórnio e Áries, um cheiro da Áries, a gente não se vê por lá, até a próxima.